Glórias ao Senhor Jesus. Primeira epístola que escreve Pedro, capítulo 1. Eu vou estar lendo alguns versos, irmãos estejam acompanhando, em nome de Jesus, a partir do verso 1. Glórias a Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, Pedro escreve esta primeira epístola. Pedro, um dos 12 apóstolos, um dos 12 que muitos diziam que era um dos 12 que andaram com ele. Mas na ocasião não haviam somente 12 apóstolos. Haviam outros apóstolos, haviam outros profetas, havia outros discípulos, né? Porque apóstolo veio depois. Sempre foram discípulos. Pedro e os outros sempre foram discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Todo a chamativa, o cargo eclesiástico, isso é mera razão humana. Somos discípulos de Jesus. E este discípulo de Jesus, um dos apóstolos, ele escreveu 2 epístolas, esta chamada primeira epístola e a segunda. Qual foi o intuito dessas epístolas? Encorajar o povo que estava passando por dificuldades de perseguição. Pedro sabia exatamente o que era ser perseguido. Pedro, no livro de Atos, mais precisamente no capítulo de número 5, ali descreve a forma com que ele sofreu perseguição por causa da sua fé. No capítulo 12, mostra e relata o aprisionamento dele. Então Pedro sai de uma perseguição, apenas de uma perseguição de fé, para um capítulo 12 que ele é aprisionado, preso. Ele simplesmente é colocado nas cadeias para que ele, após isso, no dia seguinte, perdesse a sua vida, ou a sua vida fosse tirada. Há relatos históricos em que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por alguns motivos. Uns deles, os historiadores dizem, que ele mesmo não se achava digno de ser morto como o mestre foi. E aí ele pede para inverterem a cruz. Dada o amor que ele tinha por Jesus e o entendimento de que perto de Cristo nós não somos nada. Mesmo ele sendo um apóstolo, alguém que tinha uma fé enorme, praticava milagres em nome de Jesus, este Pedro é o mesmo que
há pouco tempo atrás, antes de escrever esta epístola, foi aquele que quando Jesus morre, ele volta a pescar e ainda leva um bocado com ele. Este mesmo Pedro foi aquele que quando Jesus estava prestes a passar pelo Gólgota, quando estava iniciando ali o seu processo, ele nega Jesus por 3 vezes. Este Pedro, quando uma mulher olha para ele, diz assim: olha, tu és um deles, porque você tem a aparência dele. E veja que interessante, nós somos conhecidos por ter a aparência de Cristo. E ele foi reconhecido porque ele parecia com Cristo. E o que nós não podemos deixar acontecer, irmãos, é deixarmos de ter a aparência de Cristo. Porque quando nós deixamos de ter a aparência de Cristo, nós perdemos a essência daquilo que Cristo nos deixou. Porque a Bíblia diz que quando ele cria o homem, ele cria a sua imagem, a de quem? A dele, a sua imagem e semelhança. Isso vem sobre nós, quando nós somos seguidores dele, nós temos que parecer com ele. As pessoas têm que olhar para nós e reconhecer Cristo em nós. E eles conseguiram reconhecer Cristo em Pedro, e Pedro o nega. Outrora, uma outra pessoa olha para ele e diz assim: tu és um deles, tu és Galileu. Por quê? Porque você fala como um deles. E a igreja não pode deixar de falar como Cristo fala. Porque se eu e você como igreja deixarmos de falar como Cristo fala, nós perdemos a característica de Cristo em nós. E muitas vezes o dia a dia e até mesmo as tribulações vêm querer nos tirar a aparência de Cristo. Vem querer nos tirar a fala que temos, que é a mesma de Cristo. Vem querer nos tirar em nós aquilo que já está enraizado, que é a palavra de Deus. E vem nos tentar tirar a coragem, ou nos desencorajar a ministrar a palavra. E muitas vezes por causa da situação adversa nós dizemos: eu não prego mais. Não é? E aí deixamos de falar como Jesus fala. Aconteceu isso na minha vida, então eu não prego mais a partir de hoje. Já que eu estou enfermo, eu não prego mais sobre enfermidade. Eu não prego mais cura até ser curado, não. Nós temos que continuar sendo iguais a Jesus, mesmo em meio às tribulações. Aliás, Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo. Então levante a sua mão e saiba que você é um discípulo de Jesus. Você se parece com Jesus, você fala como Jesus, e você tem a essência de Jesus. O Espírito Santo está sobre a tua vida, e nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode tirar esta essência da tua vida. Nada. Este mesmo Pedro é aquele que diz para Jesus que ele ama Jesus. Este mesmo Pedro é o Pedro que pouco tempo atrás corta a orelha de um soldado para não permitir que eles levem Jesus para morrer por ele mesmo. Pedro estava tentando impedir aquilo que Jesus faria por ele mesmo, que era morrer na cruz do Calvário. E ele tenta impedir, sabe por quê? Não estava na mesma sintonia. E crente que não está na mesma sintonia com Jesus, impede muitas vezes, ou tenta pelo menos impedir aquilo que Deus tem na vida dele. Por isso que nós temos que estar ligados no trono da graça. Ligados em Deus, porque quem está ligado em Deus é alguém que tem direção de Deus. E este mesmo Pedro que nós acabamos de dizer as mazelas que ele praticou, é o mesmo Pedro que escreve esta epístola para encorajar os irmãos que estavam sendo aprisionados. E veja, esse Pedro que negou, esse Pedro que fugiu, esse Pedro que foi embora pescar novamente e não aguardou Jesus voltar ao terceiro dia, este Pedro que cortou a orelha do soldado, este Pedro que era alguém afoito, era alguém que falava demais, era alguém que não tinha relacionamento com ninguém, era alguém que não tinha uma postura da qual era o que ele deveria ter pela posição que Deus o havia colocado, era alguém que não tinha isso, mas passado um certo tempo e vivido todas as tribulações e todos os problemas que ele viveu, que também muitos milagres que havia vivido, este mesmo Pedro, olha o que ele fala na primeira carta que ele escreve. Ele diz assim: Pedro, aquele que negou, olha o que ele diz, apóstolo de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando passa o tempo,
Nós estamos na igreja, estamos vivendo na igreja, nós somos a igreja, o tempo passa e nós temos 5, 10, 15, 20 anos de cristão. Mas nós temos que crescer e amadurecer na obra de Deus. Por mais que um dia eu não tenha sido como eu sou hoje, mas eu preciso entender que ou eu cresço na obra, ou a obra avança e eu ficarei para trás. Ou eu começo a entender que eu preciso amadurecer espiritualmente, ou as coisas vão caminhar e eu vou continuar patinando. Mas nessa noite Jesus vai nos fazer crescer espiritualmente, e toda esse imbróglio espiritual que tenta nos amarrar, vai cair por terra e você vai crescer no reino de Deus, e você vai dar fruto, e fruto com abundância na obra do Senhor. Pedro agora escreve: eu sou o apóstolo de Jesus Cristo, não nega mais. E ele agora deixa registrado, ele escreve: sou apóstolo de Jesus Cristo. Para quem quiser ouvir, para quem quiser ler, para quem quiser saber, eu quero dizer uma coisa: eu sou de Cristo. Levante a sua mão. Para quem quiser ler, para quem quiser ver, para quem quiser enxergar, você é de Cristo, e nada vai tirar a marca do Senhor sobre a tua vida. Pedro agora escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto. E ele continua: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Parece o Pedro que negou Jesus escrevendo? Parece o Pedro que nega Jesus escrevendo isso aos irmãos para encorajar? Não. Sabe por quê? Porque em Atos, no início do livro, no início da caminhada, acontece algo na vida de Pedro que, quando acontece na vida de qualquer cristão, muda a estrutura e abala tudo o que está acontecendo. Sabe o que é? A descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Houve um marco sobre a vida de Pedro, antes e depois do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita sobre a vida de um cristão, ele é diferente do que ele era anteriormente. E aí Paulo vai nos dizer também, na leitura da Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui a reflexão vem, porque a palavra de Deus é isso, é para nos confrontar. Como é que nós estamos na obra de Deus? E a resposta você responde para você mesmo. Será que toda essa caminhada que você tem tido com o Senhor, você tem crescido no Evangelho? Ou você ainda é menino que bebe leite? Será que você tem crescido no Evangelho? Ou por qualquer coisa você tem largado a obra do Senhor e abandonado aquilo que Deus colocou na tua mão? Foi falado aqui a respeito de Jó. Provavelmente, não sei, não vou falar por ti, mas pouquíssimas pessoas aguentariam o que Jó aguentou. Mas cá entre nós murmuramos por cada coisinha, não é? Nós deixamos, pastor Francisco, e abandonamos a obra, Jesus e aquilo que Deus deu, por qualquer coisa. Por coisas insignificantes nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Mas nós não estamos mais no tempo de antes do Espírito Santo. Nós já fomos batizados no Espírito Santo. E por que nós não estamos mudados como Pedro mudou? Alguma coisa está errada. Se você percebe que não houve esta evolução na tua vida, algo está errado. Para, reflete, pede ajuda ao Pai e deixa Ele trabalhar na tua vida. E ele continua, verso 3: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia. E aí Pedro agora está tirando tudo da mão dele e depositando na mão de Deus. Pedro tira tudo da mão dele e deposita na mão de Deus. Aí Pedro diz assim: segundo a misericórdia de Deus, nos regenerou para uma viva esperança. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Não é isso?
até piadas sobre isso. E uma delas eu posso contar aqui porque de suja não tem nada. Tem só de engraçada mesmo. Uma piada que diz assim, que o otimista falou para o pessimista. E o otimista disse, a esperança é a última que morre. Aí o pessimista falou, mas morre. A esperança é a última que morre. E o pessimista, mas morre. Ela pode ser a última, mas ela morre. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma palavra que está fazendo a ligação. Olha o que diz aqui, uma palavra. Ele diz assim, segundo a sua misericórdia, nos regenerou, ou seja, nos trouxe de volta, de uma maneira diferente, para uma viva esperança. Sabe o que ele está querendo dizer? Jesus é a nossa esperança, mas ele não está morto, ele está vivo, e vive para sempre. Ele reina na tua casa, reina no teu trabalho, ele reina no teu interior, ele reina no teu coração, ele reina na tua família, ele reina sobre a tua estrutura, e ele é um Deus curador, ele é um Deus que pode fazer todas as coisas. Então ele vive, e vivo está em nosso meio. A esperança de alguns estão em coisas corruptíveis. A nossa esperança está viva, e o nome dela é Jesus Cristo. A esperança viva, ou melhor, a viva esperança, mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe a situação adversa que você está passando? Calma, há uma esperança para a tua vida. O nome dela é Jesus. O nome dela, esperança, se chama Jesus. Jesus está no comando, Jesus está no barco. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, mas Jesus te trouxe aqui para te renovar. Ele te trouxe aqui para dizer, olhe, eu estou no comando da tua vida. A enfermidade chegou, mas eu sou o Senhor. Está acamado, mas eu sou o Senhor. Ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou o Deus vivo. Eu não sou o Deus morto, eu sou o Deus vivo. O Senhor é vivo, e vive está sobre a nossa vida e a nossa estrutura. Levante a sua mão e adore, porque esta noite é noite de Deus renovar a nossa vida e nos trazer para uma viva esperança. Uma viva esperança. Uma viva esperança. E aqui me lembra o próprio Pedro. Quando estava pescando, Jesus vai até a beira da praia, coloca a comida ali, o peixe, você conhece o peixe, o pão, e aguarda. Jesus não vai andando sobre o mar, não precisa, porque vai chegar o momento em que ele vai vir até mim. É isso que Jesus pensa. Não, eu vou ficar aqui. Porque Jesus poderia ir andando sobre o mar, como já fez tantas vezes, poderia ir até o barco de Pedro, falar, Pedro, vem de novo, sou eu. Não, Jesus aguarda, porque uma hora Pedro vai voltar do alto mar. Não é interessante? Jesus foi até a praia. Se fosse um de nós falar, Senhor, se eu vier até aqui, agora vai lá buscar ele, até ele voltar demora, mas o meu tempo não é o tempo de Deus. Porque às vezes está na nossa cabeça, está demorando, não está acontecendo, está demorando, não está acontecendo. Mas o tempo de Deus é diferente. O próprio Pedro escreve que nós somos raça eleita. Nós somos eleitos do Senhor. E o Senhor é dono da nossa vida e dono do tempo. É uma passagem que diz, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que ele está querendo dizer? Que para Deus, esse calendário nosso não tem nada a ver. Senhor, está demorando, faz 2 anos, 1 ano, 3 anos que eu estou na luz, 6 meses. Entenda uma coisa, 6 meses não é os mesmos 6 meses para Deus. Deus tem um tempo diferente. Mas Jesus espera Pedro voltar. E quando Pedro volta, Pedro entende que Jesus estava vivo. E é isso a esperança viva. É porque Pedro, quando vai pescar, e alguns vão com ele, até aquele instante Jesus estava morto. Ele havia morrido. E ele vai pescar. Mas quando Jesus vai até a praia e ele está voltando do mar, que ele avista, e ele diz, ou alguém diz para ele, não me recordo como está no texto,
Diz, olha, é o mestre. Aí ele começa a se vestir. Há uma passagem que diz que ele coloca as roupas. Lembra quem? Lembra lá no começo. Para encontrar com o Criador após o erro. Ele se envergonhou porque estava. Porque quando a gente está errado, e Jesus nos confronta e nos mostra o erro, nós nos envergonhamos. O problema é quando a igreja está em erro e não se envergonha mais. Porque eu costumo dizer que vir aqui na frente, receber oração, aceitar Jesus, isso é bênção. Isso não envergonha ninguém. O que envergonha é o pecado. Receber a bênção de Deus, uma oração de alguém, pastor Francisco orar por mim, permito porque é bênção. Isso não me envergonha. Ah, mas o pastor está recebendo oração? Pode orar por mim, não me envergonha não. O que me envergonha é pecado. O que envergonha a nossa vida é erro, é pecado. E é por isso que Pedro se envergonha, e ele se veste, e ele sabe que ele errou. Porque o encontro com Jesus muda tudo, irmão. Nós podemos ir até os limites de Deus, mas quando Deus nos pega pelo meio do caminho, quando Deus nos pega no meio do caminho, tudo muda. Porque o encontro com Jesus sempre é algo estremecedor. E aí ele continua. Para uma herança, verso 4, incorruptível. Essa herança incorruptível, nós estamos falando de eternidade, salvação, encontro com Cristo, vida eterna com Ele, ou viver eternamente com Ele, porque eterno é Ele, Ele é eterno. A vida não é eterna, mas Ele é. E se eu estou nele, como Ele diz, estejais em mim e eu em vós. Então se Ele é eterno, eu estando nele, eu serei eterno também. Mas por causa dEle. E Ele diz, isso é incorruptível. E muitas vezes nós brigamos por coisas corruptíveis. Muitas vezes há desavença no próprio núcleo chamado igreja. Igreja somos nós, isso aqui, ó. Por causa de coisas corruptíveis. E aí Pedro vem e diz assim, Ele nos chamou para nos dar uma herança incorruptível. Algo que eu e você deveríamos saber e pensar todos os dias da nossa vida. Nós não fomos feitos para este mundo. Nós somos feitos para viver com Ele na glória. Portanto, nunca seremos felizes por completo ou alegres por completo aqui nessa terra. Porque nós só seremos completos quando estivermos com Ele na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Vivendo com Ele, assim como Ele é, seremos nós para a glória dEle. Então por isso que Ele diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Calma. Calma. Há uma herança incorruptível. E Pedro está dizendo de algo que não se perde. Há históricos em que pessoas ficaram milionárias. Aliás, bilionárias. Muitas vezes do dia para a noite, porque ganhou algum sorteio de alguma coisa. Mas quando você vai puxar isso também há o histórico de pessoas que perderam tudo. E aí às vezes não entra na nossa cabeça como alguém ganha, sei lá, 10, 12, 15 milhões, 3, 4, 5 bilhões e perde isso. Como? Porque é uma herança corruptível. É algo que depende de Deus, permitir ou não você ganhar ou perder. Mas a eternidade, a vida eterna e estar em Cristo é algo incorruptível. Aliás, o próprio Paulo diz assim, o que nos separará do amor de Deus? A profundidade, a altura. O que nos separará? A dor, a tribulação. Sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque o amor de Jesus em nós é incorruptível. Então você que agora é de Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Pastor, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estar aqui. Claro que precisa, eu também. Mas eu quero te dizer que o nosso foco não é aqui. Aqui é temporário, nós temos que ter o foco é na glória. Porque quando estivermos com Ele, seremos completos como Ele é. Só que o problema é que tem cristão que vive a vida toda e não pensa na glória. Não abre mão do ego. Não abre mão de, muitas vezes, ficar quieto, mesmo tendo razão. O que é melhor, estar bem com Deus ou ter razão? É melhor estar bem com Deus ou ter razão? Quem tinha razão, Deus ou Herodes? Quem tinha razão, Deus, no caso Jesus ou César? Jesus ou Pilatos? E quem saiu com a razão para aquela multidão? Pilatos. Quem tinha razão? Jesus. Quem é o poderoso? Jesus. Mas ele nem discutiu com Pilatos. Porque para pessoas usadas pelo inimigo, você não tem que discutir, você tem simplesmente que deixar Jesus fazer o ciclo das coisas acontecerem. Você continua orando, buscando, fazendo a obra, trabalhando, cuidando da família, se desviando do mal, evitando o erro, evitando o pecado, e o restante é Deus que vai fazer na tua vida. É conversão de alguém, Deus vai fazer. Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que Deus vai converter. Eu acredito que vai vir aqui e vai dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus tem um Espírito Santo, e o Espírito Santo é um Espírito missionário. Eu conversava com um dos meus obreiros por esses dias, e eu disse, o Espírito Santo é um Espírito missionário, e Espírito missionário é Espírito ganhador de almas. Então não se preocupa, está clamando por alguém? Nós vamos aqui determinar que o Espírito Santo vai lá pegar ele, pegar ela. Mas não é pegar para amassar e judiar, não. É pegar para convencer do erro e do pecado, trazer aqui e fazer com que ele ou ela se converta ao Senhor e dê glória a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E eu acredito, porque Jesus foi um grande missionário. Pedro continua, que sois guardados, olha o verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. E o temor vem, mas todas as vezes que o temor vem, Jesus diz, não temas. Quando Pedro, este mesmo Pedro estava afundando, quando Jesus o chama, diz, então vem, anda sobre as águas, ele começa a afundar. Jesus o pega e diz, homem de pouca fé. Aí olha o que diz o texto aqui. Olha o que diz o texto aqui. Aliás, diz o texto, homem de pequena fé e não de pouca. Ele diz assim, olha só, o verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, para eu ser guardado, eu preciso ter fé. E é por isso que ele diz para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí Jesus, porque é Ele que está ministrando aqui através da minha vida, aí o Espírito Santo diz assim para você, por que você está duvidando? Se Deus já falou para você, por que você duvida? Qual o motivo da dúvida? Qual o motivo de duvidar que Deus pode fazer isso que você está precisando? Qual o motivo de duvidar que Deus pode agir como você está necessitado para Ele agir? Necessitada para Ele agir? Haveria coisa impossível para Deus? Fica de pé em nome de Jesus. Você crê que você é guardado pelo poder de Deus? Jesus está dizendo na sua palavra, você é guardado pelas mãos de Deus, através da fé. Então se eu tenho fé, eu sou guardado. O problema é que vivemos dias e dias e dias após dias, e parece que a nossa fé não aumenta, porque vinculamos em ver alguma coisa. Mas o segredo disso tudo é a constância. Aliás, a palavra diz, sede firmes e constantes. Firme e constante, coisas diferentes. Firme se posiciona, constante, independente do que aconteça, seja o mesmo.
Suas convicções em Deus não podem mudar por causa da situação. É isso, firme e constante. E sempre abundante. Ele diz, seja firme, constante e abundante. E o abundante ele coloca um sempre, sempre abundante na obra do Senhor. Porque a recompensa vem do Senhor. Quando esperamos no Senhor, a recompensa vem dele. Mas tudo depende da firmeza e da constância. Porque eu não posso ser abundante se eu não for firme. Eu não posso ser firme e abundante se eu não for constante. Por isso que tem uma ordem, seja firmes e constantes, sempre abundantes. E nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, continue a buscar ao Senhor. Continue a acreditar naquilo que Ele te prometeu. Continue a acreditar que o teu ministério vai florescer como a vara de Arão floresceu. Você está entendendo? Quando foram olhar a vara de Arão, o ministério seu vai florescer como a vara de Arão. Estava florescida, porque a vontade de Deus era sobre Arão. Poderia ter milhões de varas, ali era a de Arão que ia florescer, porque a vontade de Deus é o que prevalece. Nisso exultais, embora no presente tempo e por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha isso. Pedro está dizendo, se necessário, Deus permitirá várias provações para te constritar, para nos chacoalhar. Porque algumas provações vêm para chacoalhar, não é? Chacoalha o lar, está tudo sob controle, aí vem uma provação, mas chacoalha. Vem para chacoalhar, vem para nos tirar, mas é nessa hora que a firmeza, a constância e a fé em Deus tem que prevalecer na nossa vida. Aleluia. Porque Jesus jamais nos enganou. Ele sempre disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e eu profetizo que você vai vencer também em nome de Jesus.